Em uma residência, os dois dispositivos com maior consumo de energia são ligados conforme o esquema abaixo em uma rede elétrica de 120 volts. Temos o esquema. O número 1 e o número 2 são dispositivos que são dispositivos elétricos que têm resistência. Então, na verdade, o número 1 e o número 2 estão representando resistências elétricas. Continuando a leitura, as correntes elétricas nos dispositivos 1 e 2 são, respectivamente, 10 amperes e 20 amperes. Ou seja, conforme o desenho, está dizendo que está entrando 10 amperes de corrente no resistor 1 e está entrando uma corrente de 20 amperes no resistor 2. E esse circuito todo está sendo alimentado por uma tensão de 120 volts, como a gente consegue ver no desenho. Continuando a leitura. A corrente elétrica total e a resistência equivalente do circuito são 10 amperes e 6 ohms, 20 amperes e 4 ohms, 30 amperes e 6 ohms ou 30 amperes e 4 ohms. Bora lá então. Então, pessoal, chegamos na nossa última questão de física do vestibular C10 2021.2. Questão 18. Essa questão 18 vai nos mostrar um circuito elétrico, onde nós temos dispositivo 1 e dispositivo 2. Esses dispositivos, na verdade, são resistores, tá ok? E dentro do resistor 1, pelo resistor 1, está passando uma corrente de 10 amperes, que vai passar por ele, e pelo resistor 2, o dispositivo 2, vai passar uma corrente de 20 amperes. E todo esse circuito está sendo alimentado por uma tensão de 120 volts, correto? É a tensão do sistema inteiro. Então, a gente já pode anotar isso aí, ó. A DTP, né, a tensão é de 120 volts. A gente também pode anotar que a corrente I1, vou chamar de I1 e I2, tá? I1 vale 10 amperes e I2 vale 20 amperes. E aí a questão está pedindo para a gente calcular a corrente total, né, a corrente do circuito inteiro e a resistência equivalente, nosso famoso REC. Para a gente poder calcular cada um desses elementos, primeiro a gente precisa identificar que tipo de associação de resistores é essa, se é em série ou se é em paralelo. Bom, eu já consigo identificar aqui que nós temos um nó. Nesse nó saem 2 fios. Então, quando isso acontece, eu já identifico logo que isso é um circuito em paralelo, certo? E qual a regra do circuito em paralelo? A regra é a seguinte: a corrente que entra aqui, que é a própria corrente total, o I total, ela entra pelo nó e se divide. Chamei essa de I2, né? E passa para cá, o I1. Que a gente já sabe os valores, 10 e 20 amperes. Ou seja, a corrente total que entra é igual à soma do que sai aqui, que passa pelos nós. Então, a total chega aqui e se divide. Uma parte vem para cá, para um resistor, e outra parte vem para cá, para esse resistor. Então, significa que se aqui daqui para cá passou 20 e para cá passou 10, quer dizer que a corrente total que entrou é quanto? Esse 20 junto com esse 10, 30, né? Então, mas isso aqui a gente não precisa ficar pensando muito, não. É só lembrar, é resistor em paralelo. Identificou que é resistor paralelo? E aí a gente vai lembrar. Resistor paralelo, associação paralelo, nós temos que a corrente total é o quê? A soma de cada corrente. É uma regra, né? Lembram disso, né? Isso é uma regra. Não precisa ficar pensando muito. Resistência total é a soma das correntes. I1, I2, mais quantas correntes tiverem aqui. I3, I4, ok? Então, a nossa corrente total vai ser o quê? O I1 mais I2, que vale o 10 mais 20. Ou seja, 30 amperes. Então, nossa corrente total vai ser 30 amperes. Já achamos um valor aqui da questão, que a questão está pedindo. Beleza,
calculado isso, ok. Agora ele está pedindo o valor da resistência equivalente. Gente, essa questão, tipo assim, quem sabe conteúdo vai acertar de cara. Não tem como errar para quem sabe esse conteúdo, tá? E é assim, um conteúdo que cai muito no Enem e ECDERJ. É um conteúdo que é tipo assim, tem que saber, sabe? Tem que saber. E não é tão difícil, só tem que saber fazer. E aí, ó, para a gente calcular a resistência equivalente, a gente pode usar o quê? A primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Tinha um professor meu do pré-vestibular que ele falava assim, do pré-vestibular. Ele falava assim, quem vê, ri. Tem gente que usa a tensão como U, letra U, né? Mas eu prefiro usar V porque eu lembro desse macete. Nunca mais esqueci, isso faz muitos anos. Então, quem vê, ri, né? A tensão, o ADTP, é igual a resistência vezes o valor da corrente. Essa é a primeira lei de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm. Como ele quer o REC, que é a resistência equivalente do circuito inteiro, é a resistência que equivale ao circuito inteiro, então a gente vai usar, para calcular o REC, aplicando isso à lei de Ohm, se é do circuito inteiro, então eu vou botar a tensão, a DTP do circuito inteiro, e a resistência vai ser o REC. E como é do circuito inteiro, eu não vou usar qualquer corrente, eu vou usar a corrente do quê? Do circuito inteiro, que é a corrente total, que a gente acabou de calcular, o I total. Então essa questão aqui, uma coisa puxa a outra. Errou o valor do cálculo da corrente, já era, vai errar o REC, tá? Então cuidado. Vamos substituir. O nosso V, que é a nossa DDP, vale 120. Então 120 igual... O nosso REC é a nossa incógnita, é o que a gente quer descobrir. Vezes a corrente total. A corrente total já calculamos, vale 30. Vamos isolar o REC, certo? Isolando esse carinha aqui, tem que pegar esse 30 que está multiplicando, passar ele para o outro lado, dividindo aqui embaixo do 120, né? Então, vamos lá. Passa o 30 para cá, debaixo do 120. Vou botar aqui no lado, gente. Vai ficar assim, ó, 120 que já estava aqui, igual. Esse 30 vai vir para cá, para baixo. A REC. Corto 0, 12 por 3 dá 4. Então, o nosso REC vai valer 4 ohms. Ok? 4 ohms. 4 ohms é o nosso REC, beleza? Então, a corrente total vale 30 amperes e o REC vale 4 ohms. Ah, mas Sueli, você está botando o REC no outro lado? Não tem problema, gente. Depois é só inverter. Isso aqui é uma igualdade. O que está na frente é igual ao que está atrás. O que está atrás é igual ao que está na frente. Tanto faz a ordem. Tá ok? Então, gente, eu vi aqui na minha cola aqui. A alternativa correta, né? É a letra D, certo? E cuidado quando vocês forem marcar, que geralmente eles falam respectivamente. Então, se eles colocam na ordem corrente e resistência equivalente, tem que ser nessa ordem. 30 e 4. 30 amperes e 4 ohms. Se eles colocam o valor da resistência equivalente da corrente, então deveria que ser na alternativa 4 ohms e 30 amperes. Cuidado para não trocarem também, tá? Então, nossa resposta correta é a letra D de dado. Beleza? Então é isso, pessoal. Estudem, façam a sua parte que vocês vão conseguir chegar lá e atingir o objetivo de vocês. Beleza?